Oi, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Med Memórias. Hoje vamos fazer uma revisão sobre a relação médico-paciente e vamos começar com um pouco de história, com Hipócrates. Então, como sabemos, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Foi o primeiro médico a valorizar a relação médico-paciente. Ele falou assim: a arte da medicina está em observar, curar algumas vezes, aliviar muitas vezes e consolar sempre. Então, olha só: observar, aliviar, consolar e curar algumas vezes, tá? Não pode esquecer. O seguinte, Michael Valint é, é um médico psicoanalista da década de 1957. Fez um desenvolvimento na medicina e no método clínico. Ele teve ênfase no processo de adoecimento, anamnesis e escuta terapêutica. Então, não esqueça, Michael Valin, processo de adoecimento, anamnesis, escuta terapêutica, tá? Uma coisa importante é que ele titulou ao seu procedimento o médico como droga. Ele olhava o médico como se fosse uma droga, né? Uma substância que ao penetrar no corpo provoca ação farmacológica, medicamentosa ou não. Beleza? A base da relação médico-paciente são os princípios éticos. Mas quais princípios éticos? Vamos lembrar confiança e empatia. O que faz a confiança e empatia? Oh, vamos nos colocar no lugar, numa situação, há uma relação entre um médico e um paciente. Então, nessa relação, há uma relação de confiança, uma relação de amizade, onde o paciente vai contar suas intimidades para o médico. Entendeu? Então, tem que haver uma confiança, tem que haver empatia para que isso aconteça, né? A confiança e a empatia vão manter os vínculos afetivos e efetivos na profissão médica, tá? A gente tem que lembrar que é um paciente e não uma doença quem procura o médico. A gente trata com pessoas, tá? Muitas vezes a gente vai tentar entrar numa guerra contra uma doença e esquecemos que é o paciente que está carregando aquela doença, né? Então, tem que ser um pouco mais humano. A relação médico-paciente é parte fundamental da prática médica. A gente tem que entender que é um pilar, um elemento fundamental na medicina. Por quê? Porque nessa relação você vê a anamnese, o exame clínico. No momento que você começa a fazer perguntas para o paciente, você está estabelecendo essa relação, entendeu? E aí vai embutida a ética, e nessa relação vai embutida a anamnese também, tá? Dentro desses pilares que a gente tem, o que está aqui em cima é a anamnese. Embaixo, para complementar, a gente tem os exames complementares, né? Exames laboratoriais, equipamentos e imagens também, né? Equipamentos de imagens e tal. Outra coisa importante é que a relação médico-paciente, como eu já falei, está interligada no método clínico, né? No exame clínico. Ela vai ultrapassar a parte biológica, porque tem uma parte psicológica embutida lá, uma parte de confiança. Essa relação nasce, cresce e pode morrer, dependendo de como você trata seu paciente, tá? Além disso, essa relação médico-paciente ela é preventiva, ela evita mal-entendidos, situações futuras desagradáveis, desgastantes para o médico, entendeu? Imagina se o paciente não entendeu direito o que você falou, ele vai fazer qualquer coisa lá e depois você tem problema para você, tá? Aquela relação médico-paciente, voltando no tema, é subjetiva, tá? Tem essa parte psicológica, ela é afetiva, ela é cognitiva, ela se adquire com o tempo, beleza? Então, entendendo esse aspecto de relação, esse aspecto de confiança, esse aspecto ético, né? Vamos ver o que fala aqui sobre ética médica. O que é a ética médica em si, né? Segundo o dicionário, são conjuntos de problemas postos pela responsabilidade moral dos profissionais da saúde em relação aos pacientes. Então, a gente, de novo, né? Tem o médico, tem o paciente, tem uma responsabilidade embutida no meio, né? E dentro dessa responsabilidade tem problemas que podem surgir. Isso é a ética médica. A ética adquirida com o desenvolvimento biológico, psíquico e social. A ética depende da moral, não esqueça, depende da moral.
A bioética clínica também tem outro nome, né? Se chama bioética da relação médico-paciente, conhecida como bioética clínica, não pode esquecer dos termos meio diferentes, mas é a mesma coisa. Então, a bioética clínica é a mais complexa da ética médica, porque na prática médica surgem os conflitos éticos, tá? Vamos lá, continuando. Então, vamos ver os princípios bioéticos. A gente tem o princípio de beneficência, é fazer o bem, agir ao paciente com dor, com seus problemas, você vai fazer sempre, tentar fazer sempre o bem para ele. Princípio de não maleficência, nunca pensar fazer um dano, né? Princípio de autonomia. É importante o princípio de autonomia, porque o paciente tem a autonomia de falar para você, eu não quero fazer esse procedimento. Ele não, obrigado, entendeu? Então, dentro da mesma relação médico-paciente, há essa relação de concordância, de estabelecimento, de entendimento entre os dois, né? Princípio de justiça, fazer o que é justo. Ó, e o princípio de sigilo. Você não vai seguir contando as privacidades do paciente, né? As coisas que ele foi falar, né? Tá. Agora, fatores que estimulam a aplicação dos princípios bioéticos. O que estimula a que esses princípios sejam aplicados, sejam levados na prática médica, tá? O que estimula que a gente faça o bem, a que a gente faça justiça, tenha sigilo? Oh, primeiro, conhecimento científico. A mais conhecimento você adquire, a mais profissional, mestre você vira, você vai estimular mais esse princípio bioético. Por quê? Porque você vai tratar melhor a seu paciente. Avanços tecnológicos. Se você tem tecnologia, você pode falar com certeza, olha só aqui nesse raio-x está acontecendo isso, ou nesse exame de laboratório, entendeu? É, organização na prestação de serviços médicos. Organização, tá? Ter organização no seu serviço. Um relacionamento mais igualitário, uma decisão compartilhada, você vai falar para o paciente, você vai explicar o processo que está levando, né? Aquele tratamento, aquela terapia que você vai fazer nele, ele vai entender como funciona, para ele também acompanhar e ser um coadjuvante no tratamento, na melhora da saúde dele. Respeito pela autonomia do paciente como ser humano, né? Hay que ter respeito pela autonomia. Se ele fala, sabe, eu não quero fazer esse procedimento, pronto, não, mas você vai explicar. E ele vai ter que dar uma razão por que não, né? Mas hay que respeitar a decisão dele, beleza? Seguinte, então, aí a gente tem o Freud, Freud do século XIX. Olha só, cara. Possibilitando a compreensão, Freud no século XIX, possibilitando a compreensão dos aspectos psicodinâmicos da relação médico-paciente, examinou os relatos dos pacientes e descobriu fenômenos psicológicos, reforçando assim o valor da anamnese. O que ele descobriu nas suas investigações e demais? Há uma predisposição quando o paciente chega a ser examinado no consultório do médico, ele já vem predisposto ante a autoridade do médico. Aí um fator psicológico, aí o médico fala com a autoridade, fala, gera essa relação de confiança no paciente e fala, olha, você vai tomar essa pílula aqui, isso vai te ajudar, esse medicamento aqui é bom demais, amanhã você não vai ter nada. Aí o paciente já sai com melhoria, entendeu? Então aí um fenômeno psicológico que reforça essa relação, principalmente na hora da anamnese, né? Quando você começa a fazer as perguntas, ter essa relação com o paciente. É importante também entender que aqui existe um desgaste devido à intensidade emocional. O que acontece? O maior desgaste que vai sofrer o médico ou o profissional da saúde se deve a essa intensidade emocional com que vivencia todos esses aspectos de seus pacientes. Ele entra na vida do paciente praticamente, ele suga toda essa energia que o paciente vai passar na hora da anamnese, tá? Então, aí a gente tem que ver, honrar seu trabalho ético, né? No manter o sigilo, respeito pela pessoa, respeito pela dor que a pessoa está sofrendo e acompanhar e cuidar desse paciente que está se entregando em nossas mãos.
né? Bom, vamos lá. Níveis de relacionamento na relação médico-paciente. Quais são os aspectos psicodinâmicos, né? Então, a gente seleciona três, né? A gente tem o primeiro nível de relacionamento seria o médico ativo e o paciente passivo. O segundo é o médico dirigindo e o paciente colaborando. O terceiro é o médico agindo e o paciente participando ativamente. No primeiro, médico ativo, paciente passivo, a gente vê essa situação na medicina de urgência. Quanto mais ativo e seguro está o médico, ele se mostra ativo, seguro, tal. Ele passa confiança para o paciente que está lá numa situação de urgência, né? Beleza. O segundo, médico dirigindo e paciente colaborando. O médico tem a autoridade do conhecimento e da investidura que ele tem, e o paciente aceita essa atitude e colabora. É que geralmente a gente vê, né? Quando vai um paciente à procura de uma ajuda no médico, no ambulatório, aí você, com essa relação médico-paciente que se vai gerando, essa confiança, você vai ver esse aspecto, né? Essa imagem aí. O médico dirige, fala, explica e o paciente aceita e colabora, né? Agora, a terceira é o médico agindo e o paciente participando ativamente. Quando acontece isso? Quando o médico define o procedimento, vai bem, conversa com seu paciente e fala, olha, a gente vai fazer uma cirurgia, vamos tirar aquele cisto que você tem. Aí o paciente pensa, sim, é certo, o cisto pode crescer e ter problemas futuros, né? O paciente compreende e atua conjuntamente. Interessante essas três figuras que a gente vê, né? Bom, agora vamos ver o médico cuidador. Há uma diferença que a gente tem que fazer entre médico cuidador e médico curador, tá? O médico curador é observado como se fosse uma máquina, tá? Já, em cambio, o médico cuidador, ele se diferencia daquele médico curador, que é mais uma máquina, pela capacidade humana de atender a seu paciente. O médico cuidador, ele atende, ele se preocupa, ele se coloca na situação daquele doente, daquele paciente. Ele tem uma relação com seu paciente, ele é amigo, entendeu? Ele tem sentimento com essa pessoa. O paciente procura o médico, não podemos esquecer, né, que eles nos procuram carregados de ansiedade e dúvidas, estão esperançosos de ser compreendido. Muitas vezes tem pacientes que chegam para o médico simplesmente para conversar, para ser escutado, entendeu? Precisam desse alguém, também não tem ninguém na vida, você não sabe, né? Esperançoso de ser compreendido, ajudado. O médico deve permitir que se estabeleça uma relação de confiança. Uma palavra, um gesto inadequado pode deteriorar essa situação e aquela relação que nasce e cresce pode morrer, entendeu? O dono da doença é o paciente. Devemos valorizar suas queixas, tá? Então, existem certas qualidades humanas e posturas que vão fazer um perfil daquele médico cuidador, tá? Então, vamos a diferenciar entre as qualidades humanas, primeiramente, a integridade. Esse paciente tem que ser íntegro, né? Esse médico tem que ser íntegro, perdão. Tem que ser íntegro, escutar a seu paciente, tentar sempre ajudar, é, colaborar com ele, tentar sentir um pouco seus problemas e levar essa relação de amizade, essa relação de sentimento, né? Além disso, ter respeito, respeito pela dor, respeito pela situação que essa pessoa está passando no momento, compaixão também, né? Ser mais humano, né? Uma humanização nesse atendimento, né? Agora as posturas, né? Quanto à relação do médico-paciente, se deve assumir cada paciente individualmente, tá? O exame clínico entre o médico e seu paciente, um contra um, beleza? O segundo, estabelecer cumplicidade com o paciente, cuidar do paciente, atendê-lo, ser prestativo, né? Terceira, continuidade em sua relação com o paciente, visitar o paciente até o momento da alta, né? Sempre estar atento que outra coisa pode estar acontecendo, estar de olho, né? A terceira é privacidade, né? Ter uma sala privativa para o atendimento, manter o sigilo profissional com seu paciente, né? Então, não é o diploma médico, mas a qualidade humana
que é o decisivo. O exame físico faz parte do processo de comunicação entre o médico e o paciente. Nessa relação médico-paciente é preciso ser humano, a gente ser humano. Resgatar a humanização, compreender a multidimensionalidade do ser humano. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir ao canal, ative o sininho, siga o canal aí, compartilhe se você gostou e um grande abraço. Beijão para vocês!